Bom dia, eu sou Alexandre Matias, esse é mais um Climatias Diário. Hoje é segunda-feira, dia 11 de maio de 2020. Como é que vocês estão aí? Tudo bem? Dia bonito, amanheceu um sol, apesar desse friozinho chato, mas enfim, o que importa é esse sol bonito aí. E eu queria começar o programa agradecendo aqui a Dani, mais uma das colaboradoras voluntárias, que me escreveu pedindo o número da minha conta para me ajudar a fazer aqui tanto o Climatias quanto o Trabalho Sujo, Vida Fadona e outras coisas que eu posso fazer de graça para vocês aqui na internet. Repensando aí esse modelo de colaboração entre público e jornalista, para fugir um pouco dos intermediários, e acredito que até o final dessa semana eu tenha já um esquema de colaboração contínua, para que muita gente pedindo, putz, eu não consigo pagar por transferência, não dá para fazer via cartão, eu moro em outro país, eu queria uma colaboração contínua que eu não precisasse ter que lembrar todo mês disso, então estou tentando resolver, acredito que até o final da semana eu tenho novidades por aqui. Quem já pagou, já recebeu, a Dani inclusive está recebendo em breve, o primeiro produto do Clube Trabalho Sujo, que é justamente essa iniciativa que eu estou começando a partir dessas contribuições. São pessoas que vão receber em primeira mão coisas que eu tenho feito, e a primeira desses lançamentos foi o programa Bom Saber, programa semanal de entrevistas que eu vou fazer todo sábado. Comecei com o Bruno Torturra, devido à entrevista que a gente fez no canal Fluxo dele, e foi repercutiu super bem, enfim, muita gente pedindo para continuar o papo, então a gente continua. Faço o jogo de volta agora no meu campo e entrevistando o Bruno. O pessoal já está recebendo, acredito que amanhã eu abra para geral, né? O Clube Trabalho Sujo, ele não é 100% exclusivo, no sentido que algumas coisas vão ficar só para quem pagou. A ideia é que eu abra isso para todo mundo à medida que o tempo for passando, e eu acredito muito nisso, né? Que essa coisa de exclusividade, eu acho que quando é digital, quando está na internet, é meio. Não gosto muito dessa ideia, não. A não ser que seja um produto físico, né? Algo que você possa pegar na mão, fazer um fanzine, que é uma das coisas que eu estou pensando. E aí a gente tem essa limitação de tiragem, né? Limitação física mesmo da história. Mas no caso digital, então, quem contribuir recebe o link ao vivo, e quem não contribuir pode assistir. Acredito que amanhã ou quarta-feira eu estou colocando isso para todo mundo ver. A Dani deve estar recebendo aí o link dela já já. Algumas pessoas já receberam, viram, comentaram. Demais isso. E vou começar o dia hoje pela dica de cultura, invertendo um pouco a ordem, porque a dica de quarentena tem a ver com essa dica de cultura. Como vocês sabem, domingo é dia de filme, segunda é dia de disco, e eu vou começar com um disco aniversariante que completou meio século na semana passada, um clássico, como todos os clássicos dessa banda, minha banda do coração. Sou fãzaço, né? Quem não sabe, saiba. E eu tô falando do Let It Be. Esse Let It Be aqui que me acompanha desde 1987. Se não me engano, foi o ano em que os Beatles começaram a relançar os discos deles em CD e oficializaram a discografia inglesa como sendo a discografia oficial, né? Então alguns discos só saíram nos Estados Unidos foram desconsiderados como sendo oficiais, né? Porque tinha aquela coisa, antes do Sgt. Peppers, né? Os discos não necessariamente saíam em diferentes países com a mesma capa, com a mesma ordem das músicas. O Sgt. Peppers é clássico justamente, entre outras coisas, justamente por isso, né? Por ter estabelecido que ninguém mexe na ordem das músicas, ninguém mexe, ninguém tira e tal, a não ser o próprio autor. E o Let It Be, para quem não sabe, é o último disco dos Beatles, um lançamento póstumo, né? Foi lançado em 8 de maio de 1970, portanto, cinquentenário. E é um disco que os Beatles queriam gravar. Originalmente o Paul puxa essa conversa, porque o Paul, logo depois que morre o Brian Epstein, que era o empresário original dos Beatles, que morre em 67, o Paul meio que pega as rédeas da banda e resolve ditar quais são os rumos a partir dali. Ele tem essa ideia de talvez voltar a fazer shows, que era uma coisa que ele muito queria fazer,
mas os outros Beatles não estavam nem um pouco interessados, eles já estavam muito desgastados por conta do álbum branco, eles tinham lançado o álbum branco em 68, foi um processo muito traumático, né? É a primeira vez que os Beatles não estão todos presentes quando as músicas são gravadas, muitas músicas dos Beatles foram gravadas só por um ou dois Beatles nesse disco duplo, os primeiros discos duplos da história, né? Não foi o primeiro, outros vieram antes, mas é o disco duplo que mais vende, pelo menos nos anos 60. E logo que o ano vira, de 68 para 69, o Paul vem com essa ideia de vamos voltar às raízes, vamos fazer música como antigamente, vamos resgatar músicas da época de Hamburgo, da época de Liverpool, e também voltar a clássicos que a gente tocava naquela época para eventualmente voltar a fazer shows. E ele resolve fazer isso juntando com outra obrigação contratual que o grupo tinha, que era lançar mais um filme. E o grupo chama o Michael Lindsay Hogg, que tinha dirigido o Red Steady Go, que era um programa de shows na Inglaterra, clássico, a participação dos Beatles nesse programa é clássico, mas tem um monte de coisa legal, vale a pena procurar no YouTube, tem todo mundo dos anos 60 ali, pelo menos o começo passou por lá. Ele também dirigiu Paperback Writer, Rain, Hey Jude e Revolution, 4 clipes dos Beatles numa época que não existia clipe como a gente conhece hoje. E o Michael Lindsay Hogg resolve tirar os Beatles da área de conforto deles, né? Leva eles para um estúdio de filmagem, arma esse estúdio para eles conseguirem gravar, mas isso deixa os Beatles muito injuriados, né? O Ringo já tinha saído da banda em 68 durante as gravações do álbum branco, então o clima entre os quatro já estava pesado, ele fica uma semana fora e depois volta. E durante as gravações desse disco, que depois virou Let It Be, tem essa história que ninguém confirma 100%, mas que o John saiu na porrada com o George durante essas gravações. Era muita gente filmando, um monte de luz colorida, enfim, o resultado inclusive está sendo recuperado pelo Peter Jackson, e antes da pandemia ele tinha avisado que em setembro lançaria um documentário sobre os últimos anos, esse período aí final dos Beatles, especificamente janeiro de 1969. A gravação dá uma merda, eles resolvem largar tudo, voltam para o estúdio da EMI, ali à frente da passarela de pedestres, que depois ficou eternizada com o disco que eles gravaram lá depois, o Abbey Road, endereço do estúdio da EMI, e eles fazem uma última apresentação ao vivo, seu último show clássico, na hora do almoço, no dia 30 de janeiro de 1969, em cima na laje da Apple, que era a loja gravadora, sei lá o que era a Apple, né? Nem eles sabiam direito, né? Tipo, eles davam dinheiro para as pessoas fazerem os projetos delas. E eles fazem esse show e abandonam a ideia de fazer esse disco que originalmente se chamaria Get Back. Eles tiram inclusive a foto num prédio que hoje foi demolido, que era uma das sedes da EMI em Londres, na Praça Manchester. Aquela clássica foto deles olhando para baixo numa varanda do Please Please Me, e eles recriam essa foto, todos cabeludos, bigode, barba, nesse mesmo prédio, para a capa desse disco que se chamaria Get Back. O Glyn Johns, que era um engenheiro de som que trabalhava com a banda, ele inclusive é chamado para fazer uma edição desse disco, que sai em abril e é pirateado, e muita gente recebe esse disco, embora ele não tenha sido lançado oficialmente. E um ano depois, o Paul McCartney resolve acabar com os Beatles e anunciando seu disco solo, e logo depois os Beatles lançam esse disco, Let It Be, que foi produzido, é o único disco dos Beatles que é produzido pelo Phil Spector, né? E o Phil Spector botou cordas, corais, tirou Don't Let Me Down para colocar Across the Universe. Os Beatles não gostaram muito do resultado, mas a banda já acabou, que se foda, é isso aí. E eu tô falando disso antes de falar da dica do dia. A dica do dia é breve, que é tipo, se a situação tá tensa, se tá pesado, se o clima tá ruim, fala logo,
saca? Não fica adiando, não fica deixando pra depois, saca? Às vezes você tá nessa crise, saca? E às vezes fala logo, mas sem tretar, sabe? Chama pra conversar e fala assim, cara, não tá legal, vamos resolver isso, saca? Tenho ouvido relatos de casais, amigos meus, ou de gente que tá morando junto com outras pessoas, que tá em situações tensas por conta da quarentena. Não deixa a situação ainda mais tensa não, saca? Como os Beatles deixaram, né? Não deixa pra resolver as coisas dessa forma física, como aconteceu entre o John e o George. Tenta racionalizar, principalmente nessa hora, é importante. Vou chamar meu convidado de hoje, meu amigo Mumu, o grande Mutley, Fábio Bianchini, para quem não é íntimo dele, se você não é, poderia, vai dar dicas aí do que ele tem feito. Fala, Mumu! Olá, meu nome é Fábio, eu sou Fábio Bianchini, moro aqui em Florianópolis e eu estou convidado pelo Matias para falar de como a gente está fazendo para tentar não ficar maluco na quarentena. Cara, eu tenho uma vantagem, eu acho, que pelo menos para mim está sendo vantagem nesse momento, que eu me dou razoavelmente bem com ócio, apesar de não estar sem fazer nada, estou trabalhando à distância e tal. Só que quando eu aceitei o ócio, quando eu aceitei que não ia ser tão produtivo quanto eu imaginava, logo que eu, que eu vi que ia ficar em casa o tempo passa, assim, puta, vou ler 18 livros, aprender, tipo, sair procurando aula de piano, videoaula de piano que eu queria aprender, e logo eu percebi que não ia rolar. E durante os dias foi terrível, tipo, eu fiquei meio na merda mesmo, meio deprê. E meu foco foi, então, até meu trabalho, que eu sou funcionário da UFSC, meu trabalho ficou muito ruim, perdi o foco. E aí, logo que eu aceitei que parei de me cobrar tudo isso, então melhorou bastante. Comecei a ler mais menos do que eu tinha imaginado, mas comecei a ler legal. E uma das coisas mas de vez em quando não rola, e uma das coisas que eu aceitei é tipo, começar, tipo, além do óbvio, ver filme, também, tipo, ver filme, ouvir disco, ler revista, aquela matéria, tipo, sei lá, aquela Mojo de 2005 com uma matéria, uma quinta matéria sobre o Jimmy Webb, nem sei se tem, mas enfim, esse tipo de coisa. Eu comecei a, a perder tempo deliberadamente com coisas legais, inclusive dioramas. Esse aqui é um tipo assim, eu acordei do meio da noite, lembrei que eu tinha essa parada, esse mini globo de luz, e foda-se, vou fazer essa. E à medida que eu fui fazendo, fui tendo ideia. E um monte de palhaçadinha assim que é legal, assim. Mas principalmente é isso, é tipo respeitar o próprio limite. Tipo assim, não sei se alguém que fez isso com o cabelo pode classificar como não tá ficando maluco, mas enfim, é basicamente assim que tá sendo. Tipo, no começo estava bebendo demais, passei tipo uns 5 primeiros dias, foi caprichadinho assim, e depois também não foi esforço nenhum, foi só, não tô. E passar. E também não pensar em prazo para isso terminar, sabe? Para toda essa. Tô basicamente conformado, até quando eu vejo as pessoas dizendo: vamos respeitar que é para acabar logo. E cara, o importante não é acabar logo, é respeitar para acabar bem. Pode demorar muito. Acabar logo é fácil, sai todo mundo pra rua agora, morre 15 milhões de pessoas, mas acabou. Eu acho que não é essa a ideia. É isso, Mumu. Obrigado aí pela colaboração. Em breve, inclusive, eu e a Flávia Durante e o Mumu estamos armando um aí. Vamos ter notícias logo. Acho que é isso, né? Encerrando aí mais um Climatias. Para quem não pegou o e-mail e quer colaborar comigo, trabalho sujo por e-mail @gmail.com. Amanhã tudo de novo, lembrando que terça é dia de quê? Terça é dia de livro. É isso. Obrigado aí, bom dia e até já.